Então, nessa manhã, eu acordei pensando numa frase que a minha esposa, a pastora Kelly, ela disse numa última mensagem que ela falou à igreja. Ela falou sobre identidade, e ela usou a seguinte expressão. Depois eu falando com ela em casa e perguntei: Kelly, de onde você tirou isso? Ela disse: olha, eu simplesmente fui despertada por Deus, eu acordei com essa frase na minha cabeça. Ela disse assim: a desobediência é fruto de uma identidade duvidosa. Aquilo ficou, na minha mente. Eu estava sentado aqui na primeira fileira de cadeiras e ela falou aquilo me impactou de uma tal maneira. Desobediência é assimilado, é ligado à rebeldia. E a Bíblia fala que rebeldia é comparado com o pecado da feitiçaria. Então, a rebeldia é um negócio muito sério. E por vezes a gente tem um comportamento rebelde. Por vezes a gente tem um comportamento de desobediência. E a própria palavra de Deus, o próprio Deus falando, quando ele estava para introduzir ao povo dele na terra de Canaã, ele disse: olha, vocês precisam obedecer aos meus mandamentos, obedecer aos meus estatutos. Ele disse: vocês precisam escolher a vida, e não a morte. E aí é interessante que ele diz o seguinte: se vocês guardarem esses mandamentos, isso vai trazer vida a vocês. E guardar o mandamento, só tem um jeito de guardar o mandamento, é por obediência, Então, eu queria nessa manhã falar sobre 3 características de uma identidade cristã, ok? Deus me trouxe um texto maravilhoso. Eu queria já pedir para a Brenda projetar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. E aí eu quero pedir que a Brenda me ajude também. Num dado momento eu vou pedir para ela passar um videozinho. Eu espero que dê certo aí, tá? Me ajude. Tá com o Roosevelt aí. Roosevelt está cuidando de questões técnicas, Não tem problema, gente. Se não der para passar o vídeo, não tem problema. Mas olha só, esse texto é um texto escrito pelo apóstolo Paulo a uma igreja que estava plantada numa região muito interessante, que é a Macedônia. A história universal mostra que essa região foi dominada pelo pai de Alexandre Magno, o Filipe da Macedônia. Filipe, pai de Alexandre, depois Alexandre se tornou o grande dominador do mundo, Alexandre, na verdade, ele tinha uma filosofia muito interessante, porque ele tinha de fato uma filosofia de governo, onde ele esperava que todas as pessoas pudessem gozar de uma vida melhor. Isso é uma coisa interessante, E Filipe da Macedônia, pai do Alexandre, havia dominado essa região, que nos tempos de Paulo era chamada de Tessalônica, era na verdade uma província, mas esse nome Tessalônica ficou somente naquele primeiro século da igreja cristã. Antes, essa cidade, fundada por Filipe da Macedônia, chamava Termai, porque nessa cidade é meio parecido com a nossa aqui no Goiás, Caldas Novas. Ela tem ainda hoje, várias fontes de águas termais, águas quentes, Então, aqui em Brasília a gente tem gente que sai daqui para ir para Caldas Novas para pegar aquela água quente e tal. Eu não sei se tem água quente natural em Caldas Novas, deve ter, mas também alguém já me disse que tem umas máquinas lá que aquecem a água tal, e chegam a temperaturas elevadíssimas. Assim era essa cidade de Tessalônica. Atualmente o nome dessa cidade é Salônica. Por quê? Porque Filipe da Macedônia teve Alexandre, que foi conhecido na história universal como Alexandre o Grande, e teve Salônica, que na verdade era meia-irmã de Alexandre, ok? Porque não era filho da mesma mãe. Mas Alexandre gostava muito da irmã, protegia muito a irmã, e essa irmã de Alexandre o Grande, a Salônica, casou com um general de Alexandre, chamado Cassandro.
e eles usavam aquela região ali para uma casa de veraneio, né? E é interessante porque eles levavam os convidados àquela região, eles se banhavam naquelas fontes de águas quentes que havia naquela época, hoje ainda tem algumas, e uma das coisas interessantes é que exatamente num dado momento da história missionária do apóstolo Paulo, Paulo havia percorrido várias cidades, gente, plantando igrejas, sabe? Paulo era um evangelista nato, né? Era um conhecedor mesmo do plantio de igrejas, e isso é desafiador, porque a igreja precisa, na verdade, pensar em crescer, em expandir. E aí Paulo, por onde passava, pregava o evangelho. Isso trazia também a ele alguns problemas. Paulo era mal interpretado, Paulo era perseguido, Paulo sofreu muitas situações adversas, e em Tessalônica, o apóstolo Paulo entrou com uma mensagem evangelística muito poderosa, que era sobre a volta de Jesus. E como os cidadãos que viviam em Tessalônica gozavam de privilégios do governo, e na época o governo romano, né, já havia passado o período do Império Grego, agora Roma estava dominando o mundo, e quem morava em Tessalônica tinha uns privilégios concedidos por Roma. Por quê? Porque também os generais romanos passavam as suas férias, faziam veraneio naquela cidade. Eles ficavam um determinado período do ano ali naquela cidade. E uma das coisas que aconteciam ali, por exemplo, eram corridas de cavalo. Eles gostavam de ver corrida de cavalo, né? Eles tinham umas piscinas com águas quentes, como a gente já disse, onde havia banhos coletivos. Perto dessas piscinas havia umas coberturas onde eles serviam determinados banquetes, né? Onde um governador, por exemplo, um general recebia os seus convivas para estarem ali ceando, coisa parecida. Paulo chega exatamente num momento como esse e entra com uma mensagem evangelística sobre a volta de Jesus. E isso mexe com o comportamento daquelas pessoas. As pessoas ficaram agitadas, mexidas, e Paulo não teve muito tempo para discipular as pessoas da igreja de Tessalônica, porque Paulo, gente, plantou a igreja de Tessalônica com aproximadamente 4 semanas. Paulo não ficou mais do que 1 mês em Tessalônica. Então, ele deixou uma liderança formada? Deixou, mas não teve tempo para preparar muito bem essa liderança. Então, por isso Paulo escreve a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, para corrigir equívocos que estavam acontecendo na vida da igreja, porque Paulo plantou a igreja, foi embora na sua atividade missionária, ele era um plantador de igreja, ele tinha um sonho de chegar à Espanha, gente. Então assim, ele era um cara que corria chão, ele não parava nunca, né? Ele estava sempre aproveitando bem, ao máximo, o tempo da sua vida, o tempo da sua vocação, né? Do seu ministério. E uma coisa que me chama muita atenção é isso, é que Paulo sai de Tessalônica e ele ouve então a notícia de que havia equívocos naquela igreja, como por exemplo, como Paulo havia dito que no céu ninguém vai precisar trabalhar conforme se trabalha aqui nessa existência, algumas pessoas estavam vivendo de ócio, ou seja, algumas pessoas não estavam mais trabalhando, largando seus empregos e ficando em casa. E uma coisa que facilitava a eles é que eles recebiam uma subvenção de Roma. Então, como eles tinham uma ajuda financeira de Roma, isso facilitava o ócio. Eles não trabalhavam porque todo mês, digamos assim, né, ou semanalmente, eu não sei como é que era a prática disso naquela época, mas eles recebiam uma certa grana e isso gerava uma acomodação neles, né? Uma outra coisa que Paulo mencionou sobre a vinda de Jesus é que no céu não se casam e nem se dão em casamento. Isso gerou um conflito também com aquelas pessoas começaram a deixar os casamentos, ou seja, a se separar e dizer o seguinte: olha, vamos separar porque no céu não casa, não se dá em casamento. E como Paulo falou da volta iminente de Jesus, ou seja, que Jesus estaria voltando a qualquer momento, então eles achavam assim, Jesus vai voltar amanhã, então vamos separar logo agora. Isso gerou uma confusão muito grande e Paulo teve que corrigir
aquelas pessoas. Na verdade, Paulo tinha uma tentativa, uma esperança, uma expectativa de que ele pudesse voltar pessoalmente lá para fazer essas correções. Quem sabe ficar mais tempo para corrigir aquela igreja. Mas a Bíblia fala que Paulo foi impedido, e Paulo diz que foi o diabo, Satanás, que impediu Paulo de voltar a Tessalônica, ok? Então eu quero vir agora ao texto e quero compartilhar sobre 3 características de uma identidade cristã com vocês, tá? O texto está aqui, nós vamos ler na Almeida Corrigida e Fiel, para que a gente acompanhe tudo isso. O apóstolo Paulo, então, estava falando de si, mas também da sua equipe de evangelistas, tá? E ele, então, diz assim aos Tessalonicenses: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Se você pegar uma Bíblia Revista e Atualizada ou uma Bíblia NVI, você vai ver que onde está gozo, está alegria, né? Então, esse texto é um texto interessante. Paulo, gente, diz assim, ó: eu quis até eu mesmo, ainda que a equipe não pudesse, eu mesmo pessoalmente gostaria de ter ido até vocês. Mas o que ele diz? Satanás me impediu. Ele usa essa expressão no grego, que é a língua original do Novo Testamento, em que o Novo Testamento foi escrito. Essa palavra, quando ele diz que Satanás o impediu, ele está se referindo a uma manobra estratégica de barricada. Ele está tendo em mente o seguinte: um exército está avançando por uma estrada. E é interessante, porque Tessalônica, hoje a atual Salônica, ela fica numa via, numa estrada chamada, no português, né, Via Inácia, e essa estrada era uma rota comercial, né? E aí a ideia é que um exército estaria avançando, mas um inimigo se opunha ao avanço desse exército, montando uma barricada, fazendo com que aquele exército não conseguisse avançar. E Paulo teve o entendimento naquela época que o próprio inimigo fez isso, impedindo que ele fosse e chegasse a Tessalônica para conversar pessoalmente, como ele disse, olhando nos olhos dessas pessoas, para poder trazer essa clareza a respeito desses fatos, né? Esse esclarecimento a respeito desses fatos. E aí, uma das coisas que me chamam muita atenção é que quando Paulo fala que o inimigo o impediu, que Satanás o impediu de chegar a Tessalônica, ao mesmo tempo, ele ministra sobre a vida daqueles que em algum momento iriam ler a sua carta, ele ministra palavras poderosas de bênção em relação àqueles irmãos. Depois você dá uma olhadinha em 1ª, 2ª Tessalonicenses, você vai ver que Paulo tinha muito carinho com aquela igreja, mesmo quando aquela igreja estava vivendo um momento de equívocos, principalmente teológicos. Agora, é interessante, por quê? Porque Paulo, então, em 2ª aos Tessalonicenses, Paulo explica como é que se dará a vinda de Jesus. E Paulo explica também que o inimigo, ele tem uma fúria muito grande quando alguém se converte, mas o apóstolo Paulo, ele fala que alguma coisa, uma força o detém o avanço do inimigo. O inimigo quer avançar, o inimigo quer devorar, mas há uma força maior que detém, ou seja, que paralisa, que neutraliza o avanço também do inimigo. Para nós, a igreja, essa força é o Espírito Santo que está aqui agora,
né? Jesus, ele foi para o Pai, mas ele disse: eu vou enviar o Espírito da verdade, o Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Então isso tem acontecido na vida da igreja. Nós estamos sendo guiados a toda a verdade, conduzidos a toda a verdade. Por isso Paulo, quando liberou uma palavra aos Tessalonicenses, ele não liberou uma palavra de derrota, ele liberou uma palavra de bênção. E ele olha para aquela igreja, mesmo com todos aqueles equívocos, e vê que aquela igreja seria uma igreja vigorosa, uma igreja poderosa. E aí eu quero chamar para a nossa vida pessoal isso. Será que quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada, a gente consegue, na instrumentalidade do Espírito Santo, liberar uma palavra de bênção? Será que quando a gente está dirigindo o nosso carro numa estrada, e alguém dá aquela famosa fechada, que palavra sai da nossa boca? Sabe quando a gente vai para uma sessão trabalhar, e a gente tem aquele coleguinha do lado, que é um verdadeiro calo no nosso sapato? Na verdade, não é um verdadeiro calo no nosso sapato, é aquela pedrinha que faz o calo no nosso pé, que rasga, que fere, que inflama, e você sabe que aquela pessoa é difícil de lidar. Será que a gente consegue, naquele momento, liberar uma palavra de bênção para a vida daquela pessoa? Então o apóstolo Paulo olha para essas pessoas dessa igreja e libera palavras de bênção. Eu quero te dizer, Deus olha para cada um de nós, a despeito das nossas imperfeições, e está sempre com boas palavras para a nossa vida. Sabe, eu creio que o mundo precisa ficar de cabeça para cima, a cidade de Brasília precisa ser levada de cabeça para cima, e a gente só vai ver essa cidade de cabeça para cima se eu e você estivermos comprometidos e permitirmos que da nossa boca só saia a palavra de bênção e nunca de maldição. A gente não faz ideia do que uma palavra de maldição traz. E aí pais precisam ter palavras de bênçãos para serem ministradas aos seus filhos. Mães precisam ministrar bênçãos à vida de seus filhos. Filhos precisam ministrar bênçãos à vida de seus pais. Há um texto em Josué, capítulo 6, depois você vê isso. Há um texto em Josué que o povo de Deus domina Jericó, né? As muralhas caem, a cidade é derrubada, né, ao toque da trombeta, um negócio tremendo, né? E aí a cidade toda é derrubada, e aí Josué, como líder, ele profere uma palavra. Sabe, a gente às vezes não faz ideia da força do poder que há nas nossas próprias palavras. Agora há pouco, ouvindo o testemunho do pastor Zé Carlos, no encontro, aí ele fala que um dia a Angélica, sua esposa, estava com problema que dá o cisto. E aí a Angélica deitada, ela ainda não havia convertido, e ele disse, ela não cria muito, mas ele disse, eu posso orar por você? Ele estava naquele amor, acreditando fielmente no poder da palavra e tal. E aí o que acontece? Ele colocou as mãos sobre a barriga dela e orou e expulsou aquele espírito de enfermidade. 15 dias depois eles foram fazer um exame e não havia mais nada. Um tempo depois ela foi à igreja e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então há um poder muito forte na palavra que sai da nossa boca, seja para a bênção ou para a maldição. E às vezes eu vejo pais, por exemplo, dando tapa na cabeça de um filho. Quantas vezes já vi isso? Essa pestinha, essa praga, é o tipo da palavra que não pode sair da boca de uma pessoa, seja ela quem for, né? Tem pais que às vezes projetam antecipadamente a desgraça na vida do filho, tipo assim, esse aí não vai dar para nada, esse aí não vai dar em nada, acaba não dando mesmo, né? Não serve para nada, e tal, e por aí vai, as coisas vão se avolumando, e a mim me parece que às vezes a gente não consegue perceber a gravidade disso. Quando o povo de Deus destruiu Jericó,
Josué chega a um ponto e reúne o povo e diz assim: maldito o homem que tentar reedificar esta cidade. Ao lançar os fundamentos, perderá o seu filho primogênito, e ao colocar as portas, perderá o seu filho mais novo. 500 anos se passaram, 5 séculos. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 34, se não me falha a memória, porque o pastor está envelhecendo e às vezes, não dá para lembrar, mas está escrito que um rei se levantou em Jericó e tentou reedificar aquela cidade. Quando ele lançou os fundamentos, o seu filho mais velho, o primogênito, morreu. Quando ele colocou as portas, o mais novo morreu, 500 anos depois. Pare e pense no poder da palavra. Então, o que Deus quer é mexer com a gente para colocar em nós um caráter alinhado à vontade soberana dEle. E a vontade de Deus é que a gente sempre esteja ministrando palavras de bênção. Porque identidade são caracteres que trazem conceitos das formações mais íntimas de um ser humano. Então, identidade é alguma coisa que está ligada à nossa pessoalidade, é por isso que a gente é. É por isso que eu sou quem eu sou e você é quem você é. Por causa da identidade. Agora, é interessante que a gente tem que preservar isso. Hoje se fala uma coisa absurda por aí, sobre identidade de gênero. As pessoas comentam que a pessoa, a partir de uma determinada consciência, pode se identificar com a sua identidade, escolher a sua identidade. A Bíblia diz que a gente nasce com essa identidade. Pastor, como é que eu consigo enxergar isso? Eu quero te dizer, quando Deus fez você como você é, com o sexo que você tem, do seu nascimento, Deus estava ali te dando a sua identidade, o seu ID. Por isso Deus, quando estava a criar o homem, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso a Bíblia também em Gênesis diz: e Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então existe essas características que são muito pessoais. Agora, a identidade cristã, ela traz a nós, independentemente daquilo que fomos no passado, pois a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em Cristo a gente recebe o quê? Uma nova identidade. E isso é para a glória de Jesus, gente. Lembram de Nicodemos, aquela autoridade que procurou Jesus numa madrugada, numa noite, para que ninguém o visse, porque ele queria saber mais a respeito da vida eterna, a respeito do ser nova criatura. Isso está lá em Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 8. E a Bíblia fala que Nicodemos chegou à noite e procurou Jesus. E começa um diálogo com Jesus. E Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo. Ué, mas como é isso? Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Como que é isso, nascer de novo? Aí Jesus disse: é necessário nascer da água e do Espírito. Então, Jesus estava falando o quê? Do novo nascimento. E esse novo nascimento, que é uma transformação de cada um de nós, que converte ao Senhor, que muda radicalmente o caminho da vida, não é? Pois Ele é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por Ele. E é interessante por quê? Porque às vezes o rumo da nossa vida está indo para um lugar de perdição. E o que Jesus faz quando entra no coração humano? Ele muda, né? A palavra grega para essa mudança é metanoia. Jesus pega a gente que está indo para um lugar totalmente errado de morte, e a Bíblia diz, sabe o quê? Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final são os caminhos da morte, e a gente acha que a gente está indo para o lugar certo. Aí Jesus pega e muda a nossa mente,
muda o nosso coração e faz isso, ó, dá uma volta. E aí a gente é levado para tomar o quê? Um novo rumo, ir para uma nova direção. Deus dá um novo direcionamento. Mas é interessante, por quê? Porque quando Deus faz isso, se a Senhora de nós pega a nossa vida e começa a mudar a nossa vida, Ele começa a mexer nas partes mais interiores da nossa vida. Ele começa a mexer naqueles lugares que a gente não gostaria que ninguém descobrisse que esse lugar existisse na nossa vida. Ele começa a tocar nas áreas da nossa vida que a gente não gostaria que ninguém jamais tocasse. Sabe aqueles lugares mais mal cheirosos da nossa vida? É exatamente nesses lugares que Deus vem com seu Espírito e limpa, e purifica, e santifica. E é exatamente isso que abre em nós a possibilidade magnífica e maravilhosa de receber a identidade, de fato saber e entender quem nós somos. Então a primeira característica de uma identidade cristã que eu percebo, que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, a gente poderia enumerar várias, mas é a esperança. Porque seja o que for, haja o que houver, todos nós precisamos ter esperança. Já parou para perceber quantas vezes a gente se encheu de esperança e a gente superou os momentos mais difíceis da nossa vida? Eu estava lá no encontro e estava lembrando, eu me lembro de muitas coisas ruins que eu fiz e eu peço perdão. E não foram poucas. Mas eu me lembro que, como justificativa de uma ofensa muito grande que alguém me fez, eu disse, eu vou pagar com a mesma moeda, agora eu vou provar. Eu queria dar uma dica para você, que talvez tenha tido esse sentimento alguma vez, ou quem sabe você tenha tido esse sentimento por esses dias. Cristão não precisa provar nada para ninguém. O apóstolo Paulo, quando sofria acusações, ele dizia, o Senhor é quem me justifica. Mas eu, dominado por um sentimento de vingança, eu disse, eu vou provar que agora eu sou. E eu me envolvi numa coisa ruim, que me trouxe prejuízos. Prejuízos à minha vida pessoal, minha vida moral e minha vida pastoral, ministerial. Isso me levou a ficar 9 meses aproximadamente longe da igreja, já sendo um pastor. Quem é membro da igreja sabe desse testemunho. Um dia, eu encontrei com outro líder, caminhando, eu estava cabisbaixo, mal. Encontrei com esse líder, que muitas vezes pedia que eu orasse por ele. E eu orava, e Deus sempre agia na vida dele, por conta de uma situação de saúde que ele tinha. Mas um dia eu cruzei com esse líder, no meio da rua nessa cidade, ele apontou o dedo para mim, eu fui esticar a mão, para dar a paz do Senhor para ele. Eu fui esticar a mão, ele apontou o dedo em riste assim na minha face e disse, nunca mais você vai ter o seu ministério de volta. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração, e o meu semblante descaiu, ele seguiu em frente, eu fiquei meio que desnorteado, eu me afundei ainda mais no pecado. Depois Deus usou uma pessoa para me reconduzir ao ministério, me chamou e falou para mim assim, você está no Egito, você precisa sair do Egito, o Egito não é lugar para você. E aí Deus foi usando esse amigo meu para me instruir, sai do Egito, Márcio, Deus tem coisa contigo. Até que um dia, numa madrugada, eu escutei a voz de Deus dizendo assim, sai dessa casa como José saiu da casa de Potifar. Eu entendi que Deus estava querendo que eu saísse rápido, apressadamente daquele lugar de morte onde eu estava. E assim eu obedeci a Deus. Por quê, gente? Como eu disse na introdução aqui, palavras da minha esposa, pastora Kelly, a desobediência é fruto de uma identidade duvidosa. E às vezes a gente acha que tem uma identidade até cristã e não tem. Por quê? Porque as nossas práticas denunciam que nós não estamos totalmente libertos. E aí, interessante que eu saí, depois eu sofri um monte de ameaça, um monte de coisa, mas o que esse amigo fez? Me reconduziu à igreja. 1 ano depois eu estava reconduzido ao ministério pastoral. Levou 1 ano essa cura.
Mas glória a Deus por Jesus, que em tudo nos dá vitória. Glória a Deus por Jesus, que nunca desiste de nós. Glória a Deus por Jesus, que mesmo nas maiores crises, quem sabe até mesmo existenciais e relacionais, Deus sempre planta na nossa vida uma semente de esperança. É interessante o salmista dizer, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então a esperança, na verdade, é aquilo que impulsiona a nossa vida para frente. E a esperança, na verdade, é uma característica da identidade cristã. Todo cristão tem que se encher de esperança, deve se encher de esperança. E aí é interessante que ter esperança, na maioria das vezes, é esperar por aquilo que a gente não vê. Romanos capítulo 8, verso 25. Mas se esperamos naquilo que não vemos, com paciência esperamos. Então nós estamos sendo treinados pelo Espírito Santo a ter o quê? Esperança. E aí a gente às vezes não entende por que a gente está passando por determinado momento. Mas o que a Bíblia diz também, Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é o Espírito que gera em nós, que ativa na nossa vida esperança. Dá uma olhadela para dentro de você, perceba os fatos que você já viveu, quem sabe individualmente, quem sabe no seu casamento, quem sabe em família, mas quantas vezes a crise, o perigo, o risco bateu a sua porta, a porta da sua vida, a porta da sua existência, e você mesmo achou que não ia suportar, que não ia aguentar, mas olha só, você está aqui, você venceu, aleluia, porque a tua vida é para glorificar o nome do Criador. Então, esperança é a primeira característica de uma identidade cristã. A segunda característica, alegria, gozo. Interessante isso, quando a igreja se reúne, eu sinceramente, eu sou crente desde quase 19 anos de idade. Com 23 fui ordenado pastor. De lá para cá, fora esse período que eu já disse que eu vivi fora da igreja, eu sempre fiquei assim, apaixonado pelas coisas que Deus faz. E aí, é bom que a gente alimente isso contando essas experiências para as outras pessoas, porque se tem uma coisa que valida a identidade cristã também, é o testemunho pessoal. Quantos de nós aqui tem um testemunho poderoso da sua própria vida, daquilo que Deus fez na sua vida, um testemunho pessoal? E é importante dizer isso para as outras pessoas. Mas eu já vi tanta coisa, e eu queria dizer para você que eu oro a Deus, Senhor, primeiro, eu não quero perder essa paixão. Segundo, eu não quero que esse fogo deixe de arder no meu coração. Terceiro, eu quero que tudo que eu venha fazer na minha vida, de fato, glorifique o nome do Senhor, seja o que for. Sabe, até comer um sanduíche deve glorificar o nome do Senhor, sabia? Eu me lembro que eu comi um sanduíche numa lanchonete, e eu saí, e esqueci de pagar o sanduíche. Aí eu depois lembrei, puxa, esqueci de pagar a conta lá naquela lanchonete, voltei. Aí falei lá com a pessoa que me atendeu, olha, eu comi um sanduíche aqui, tomei uma Coca-Cola, que o Leandro Vaz não ouça isso, tomei uma Coca-Cola, e aí o que acontece? E aí eu falei, olha, eu preciso pagar esse sanduíche, eu comi, saí apressadamente, esqueci, lembrei e voltei. Ele falou, não, mas eu não te atendi. Eu falei, não, foi você que me atendeu. Ele disse, não, mas não fui eu que te atendi, eu não me lembro de ter vendido nada para você. Eu falei, não, mas eu quero pagar, porque foi você que me atendeu. O cara não me lembrava, não lembrava de mim, e não fazia muito tempo que eu tinha ido lá, alguns minutos. Interessante, um simples sanduíche, mas Deus quer que a gente pague essa conta. Mas eu me lembro de um fato, onde eu não era cristão, onde eu estava envolvido com um monte de coisa, e aí a gente estava num carro 3 caras, e a gente estava na Avenida Dutra, que liga o Rio a São Paulo,
E a gente parou numa lanchonete. E aí os caras falaram para mim assim, vamos dar um calote? Eu falei, bora. Aí a gente parou na lanchonete, comemos o hambúrguer, ainda tinha aquelas bisnagas de maionese, mostarda, ketchup e tal. Aí o que acontece? Aí um cara, que eu não lembro nem mais o nome dele, graças a Deus por isso, aí o cara falou assim, ó, quando eu contar no 3, a gente sai no pinote. Eu falei, beleza, éramos 3. E aí ele chegou e falou assim, 1, 2, 3, só que todo mundo correu. Ele fez o seguinte, ele ainda parou, ainda passou a mão nos 3 frascos, maionese, ketchup e mostarda. Aí o cara gritou lá, ei, tá saindo 3 camaradas, eles comeram hambúrguer e não pagaram, ainda estão levando o ketchup, a maionese e a mostarda. A gente entrou no carro e fugiu. Eu fico tranquilo de contar isso, porque eu já orei pedindo perdão a Deus por isso. Mas o Espírito Santo, ele governa a nossa vida e ele direciona a nossa vida. Então, já crente, o que acontece? Eu lembrei, eu não paguei aquilo, volto e pago, né? É assim que a gente tem que fazer. E aí, isso gera em nós uma alegria muito grande, sabia? Quando você faz a coisa certa, isso gera uma alegria, um gozo muito grande. E aí, uma das características, a segunda característica de uma identidade cristã é a alegria. E aí, uma coisa interessante que é pedagógica, que é educacional, é o convívio da comunidade de fé. Porque é exatamente na comunidade de fé que a gente aprende a melhorar sempre na nossa vida. Aquilo que está ruim pode ficar pior. Mas aquilo que está bom pode melhorar. E se aquilo está ruim, a gente tem que ter cuidado para não ficar pior, a gente tem que procurar melhorar. E a gente só consegue melhorar, sabe como, minha gente? Com alguém nos ajudando. Quando alguém está perto de nós. E aí eu quero te dizer que uma das coisas mais maravilhosas que podem acontecer numa vida cristã é exatamente a experiência do discipulado. É ter um amigo espiritual que ande ombro a ombro com a gente, né? Eu e o André é meu discípulo. A gente toda terça-feira, 10 horas da manhã, toma café junto. Claro que nem sempre está, mas assim, ele faz questão de vir à minha casa e tal, ele me procura, olha assim, assado, pastor, eu preciso conversar contigo, e às vezes eu digo, André, eu não tenho condição agora, a gente marca uma outra data, mas como é gostoso essa troca da experiência relacional, amigos para toda a vida. E aí é interessante quando você consegue observar que aquele discípulo está sendo tão bem formado. Acabei de olhar outro discípulo que chama André também, né? Que toda quarta-feira, 10 horas, a gente se encontra também. Que beleza, estou cercado. E aí, ainda tem o André da PP. Ah lá, André da PP, uma salva de palmas para André e PP. Estão grávidos de novo, depois de umas lindas gêmeas, Isabel e Rebeca, agora tem um menino, é isso, né? Ei, minha gente, esse povo não dorme não. Mas é interessante, a alegria que a gente recebe, a gente sente, quando a gente tem um discípulo. E aí uma coisa linda, por exemplo, a prestação de contas no discipulado, o André está sempre, eles estão sempre, os discípulos, estão sempre prestando contas. Isso não é manipulação, é porque a gente ama, e a gente quer proteger, e a gente quer realmente fazer aquilo que a igreja primitiva fazia, viver como a igreja primitiva. E uma das coisas mais lindas aconteceram agora. Por quê? Eu estou sempre encorajando os meus discípulos. E aí eu disse para o André, André, está disposto a discipular alguém? Ele disse, estou. E às vezes, eu quero dizer para você que está aqui, homem, mulher, que não está discipulando ninguém, que não está nesse trilho da liderança. Ah, não, mas eu não me sinto capaz. Quem foi que disse? Isso é uma palavra maldita, vem do diabo. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas, né? Então assim, aí o André está discipulando já uma pessoa, né? Eu iniciei o discipulado com o meu querido George aqui agora, né? E a gente já está começando andando junto, e aí o que eu faço? Eu já começo a projetar na vida dele também que ele será um grande discipulador, e a gente percebe o quanto isso dá certo. Agora,
Uma das coisas mais lindas disso é exatamente esse vínculo que o discipulado gera e que a célula também gera. Quando eu vou a uma célula, eu quero dizer que nós vamos abrir a célula lá em casa quarta-feira que vem, né? Reabrir a célula, né? A gente parou por conta daquela grávida, né? E agora a gente está reabrindo a célula. A gente não consegue viver sem célula. A gente é apaixonado pela célula. Sabe, gente nossa é abençoada, gente que não é nossa é abençoada, porque a célula realmente recebe um olhar especial de Deus. A célula, na verdade, é como se você estivesse pegando a arca de Deus e colocando dentro da tua casa, no interior da sua casa. Depois você dá uma olhadinha lá, 2 Samuel capítulo 6. Quando Davi recuperou a arca, houve uma situação crítica. E aí eles pegaram a arca e pensaram, o que a gente vai fazer? Uma pessoa, um sacerdote chamado Uzá foi fulminado. E aí eles falaram, e agora, o que vai fazer com a arca? O que Davi fez? Encaminhou a arca para a casa de um levita, chamado Obed-edom. E a Bíblia diz lá o seguinte, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e ele e toda a sua família foram abençoados pelo Senhor. Então, eu costumo dizer que quando a gente abre uma célula na nossa casa, é como se a gente estivesse levando a arca de Deus para dentro da nossa casa. E quem convive na arca, quem convive numa célula, né, que é a nossa família espiritual, é abençoado também. Não somente nós de modo particular, mas todas as pessoas que frequentam uma célula também são abençoadas. Então nós não podemos desistir disso. Agora, isso gera em nós uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque a gente vê fruto. A gente vê fruto, e uma das coisas mais lindas é exatamente ver o brilho da presença do Espírito Santo na vida de nossos irmãos. Os olhinhos brilham, o semblante brilha. Por quê? Porque a alegria está dentro desses irmãos. O apóstolo Pedro, em seu segundo discurso, depois do Pentecostes, o primeiro discurso está em Atos capítulo 2, segundo discurso em Atos capítulo 3, né? A Bíblia fala como a igreja cresceu muito, a igreja teve um crescimento explosivo, né, no primeiro século, muita gente aderiu à igreja, muita gente foi batizado nas águas, muita gente se tornou cristão, e uma das coisas interessantes é que no segundo discurso de Pedro, num tempo em que muita gente converteu, o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, ele registra lá em Atos o seguinte, como Lucas andou muito com Pedro e recebeu narrativas de Pedro, Lucas registra o seguinte, Atos capítulo 3, versos 19 e 20, ele disse assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vocês tempos de alegria, pela presença do Senhor, e que Ele próprio envie o Cristo que já vos foi pregado, a saber, Jesus. Então o que acontece? Quando a gente se arrepende do pecado, quando a gente converte, o que acontece? O Espírito Santo traz o quê? A alegria à nossa vida. Tudo se torna diferente, tudo se torna melhor, nós já não olhamos mais com aqueles olhos que a gente olhava antigamente, a gente já não sente mais como a gente sentia antigamente, é uma nova experiência que Deus está dando, experiência de viver alegre. Eu gosto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, porque antes de dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo um pouquinho antes, ele diz assim, porque eu sei ter abastança, como sei não ter nada, eu sei ter alimento e sei passar fome, eu sei todas essas coisas, porque em tudo isso eu já tenho experiência, eu aprendi, ele diz, a viver alegre em toda e qualquer situação. Então isso é muito lindo, aprender a viver alegre em toda e qualquer situação, né? Está com dinheiro no banco? Está alegre, está sem dinheiro no banco? Alegre. É isso aí, por aí vai. E por aí vai. Sabe, terceira característica de uma identidade cristã, coroa de glória. O evangelista João escreveu Apocalipse, que é o livro da revelação, a história do tempo final da humanidade, os tempos do fim. Uma visão escatológica que Deus deu a ele. Apocalipse capítulo 1, verso 10, o próprio João escreve dizendo assim, achei-me em espírito, no dia do Senhor,
E ouvi por detrás de mim uma voz como que de uma grande trombeta. E a partir dali Deus começou a revelar as coisas que acontecerão ainda no tempo final. Mas olha só que coisa interessante, ele começa a escrever capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, ele começa a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Numa das cartas, capítulo 2, versículo 10, na carta à igreja de Esmirna, o apóstolo João, ungido por Deus, cheio do Espírito de Deus, com autoridade no nome de Jesus, ele escreve, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 10, nessa carta à igreja de Esmirna, ele diz lá no final, na parte B, ele diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, pode projetar lá de novo, Brenda, por favor. Projete, por favor, sabe o quê? Capítulo 2, versículos 19 e 20, tá? De 1 Tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo fala sobre quando ele fala essa palavra de bênção à igreja de Tessalônica, quando ele diz assim, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo estava projetando uma palavra de bênção na vida daquela igreja para os tempos finais. Ele estava dizendo assim: olha, quando vocês chegarem lá, essa esperança que é característica de uma identidade cristã, essa alegria ou gozo que é característica de uma igreja, de uma identidade cristã, e essa coroa de glória, tudo isso vai se consumar na eternidade. A isso nós chamamos vida eterna. O apóstolo Paulo tinha em mente uma palavra interessante. Quando ele olha tudo isso, ele diz: porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo tem em mente o quê? Um atleta, corredor. Aqui na igreja a gente tem um monte de corredor, menos eu. Mas olha só, o apóstolo Paulo, ele tem em mente, a ideia dele é um corredor, que corre numa pista para obter o quê? Um prêmio. A palavra grega, que mostra que um dia nós estaremos todos diante do Senhor para receber esse prêmio, por esperança, por alegria, receber o que é a coroa de glória. Essa palavra é diadema, coroa colocada na cabeça daquele que vence. E aí uma coisa interessante é que essa expressão aqui é resumida por uma palavra grega chamada Stefanos, que exatamente significa que alguém venceu obstáculos e conseguiu chegar ao final. Então, essa palavra é a que mostra para nós que um dia, como características de uma identidade cristã, pela esperança, pela alegria, e essa coroa nós receberemos do Senhor naquele dia. Ele próprio colocará sobre nossas cabeças essa coroa, esse diadema. Por quê? Porque eu e você somos mais que vencedores. Diga para a pessoa que está do teu lado, por favor, você é mais que vencedor. Diga para ele, permaneça assim. Diga para ele, continue assim, firme. Diga para ele, não pare de correr nunca. Porque naquele dia você vai receber o seu prêmio. Diga para ele, vai valer a pena. Agora diga para ele, tudo isso só valerá a pena se for para a glória do nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção nesse videozinho. Antes de passar, Brenda, por favor, esse vídeo é um filme que impactou a minha vida quando eu vivi esse problema que eu falei para vocês. Esse vídeo é um filme, uma produção do ano de 1994. Esse vídeo é uma produção inglesa
que conta a história de uma Olimpíada em meio à guerra. De pessoas que estavam apaixonadas porque era um casal de jovens noivos. E a noiva tinha uma paixão por evangelizar a China. E o noivo era um corredor britânico, que a paixão dele era correr e ele queria ser um vencedor. Ele enfrentou várias situações de dificuldades. Mas ele era um servo de Deus e a palavra de Deus vinha até ele para encorajar. Para quê? Trazer esperança, alegria, sabendo que naquele dia ele receberia a coroa. Ele seria um vitorioso. Uma das coisas mais lindas acontecem aqui nessa cena que eu separei para passar para vocês. Eu quero te pedir toda a atenção, não se movimente, presta atenção em tudo isso aqui, é pouco tempo isso aqui. Pouco tempo. O nome desse filme é Carruagens de Fogo. Tem uma música lindíssima, composta por um grego tecladista chamado Vangelis. Filme belíssimo, com uma plástica, uma fotografia lindíssima. Uma produção de 1994, até hoje eu lembro disso. Eu alimento essa ideia na minha mente, porque eu não quero deixar de pensar que eu em Cristo sou mais que vencedor. Eu alimento essa ideia na minha mente, porque eu não quero deixar de pensar que eu tenho essas características na minha vida, de uma identidade cristã. Eu alimento essa ideia na minha mente como uma imagem viva, porque eu sei que naquele dia Deus me dará essa coroa. Eu alimento essa ideia na minha mente, porque eu não quero mais falhar e cair e ficar estirado à beira do caminho fracassado. Eu alimento essa imagem na minha mente, porque de fato eu desejo que durante todo o resto da minha existência aqui nesse mundo, eu quero viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então quero te pedir, preste atenção nesse flash. Diz a Bíblia: àquele que me honra, eu hei de honrar. Boa sorte. Jackson Scholz. Então, de onde vem a força que os faz continuar correndo? Vem de dentro. Vamos lá, Lídio! Jenny, eu acredito que Deus me criou com um objetivo. Ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu me sinto satisfeito. Você tem que continuar correndo, sentindo-se satisfeito. Isso tem que te dar prazer, meu irmão. Isso tem que te dar esperança. Isso tem que te dar alegria. Isso tem que te dar certeza de que um dia você vai receber a coroa da vida.